Eu tô agora aqui no ponto a declaração do Abel Ferreira, tá? A gente tá aqui no ponto com a declaração do Abel Ferreira sobre os técnicos brasileiros. Falou do Dorival, falou do Mano Menezes, também fez ali um recorte da carreira dele como jogador, lembrou do Felipão, que convocou ele para a seleção portuguesa, lembrou do Autuori, que deu a primeira oportunidade na primeira divisão de Portugal, né? O Abel Ferreira se tornou um jogador de primeira divisão com o Paulo Autuori, então vamos acompanhar a declaração do Abel aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. Tá ok o som? De carteira. Ó, então já a gente retorna aí para poder acompanhar o Abel Ferreira. Deu um probleminha no som, a gente já tá consertando. E o Abel Ferreira, um negócio assim, impressionante, né? A galera para ouvir. É um negócio sensacional também, né? O cara que eu respeito, Paulo. Em Portugal. Agora sim, Abel Ferreira tá no ponto com o áudio, vamos lá. Sabe, o meu curso do quarto nível foi feito em Fátima. Sabem quem era um dos meus parceiros de carteira? É o atual treinador do Internacional. O Mano Menezes era meu parceiro de carteira. Mais, deu-nos aulas. Portanto, eu já vos disse, eu já falei aquilo que penso dos treinadores brasileiros, e vocês sabem. Felizmente tenho boas memórias, porque o primeiro treinador que me puxou, que me deu a oportunidade de jogar na primeira divisão, foi o Paulo Autuori. Eu já disse isto várias vezes. O treinador que me chamou à seleção foi o Scolari. Eu já disse isto várias vezes. E o resto faz parte do futebol. É futebol. Há um ou outro treinador que eu conheço pessoalmente. O Paulo Autuori conheço pessoalmente porque foi meu treinador. O Scolari conheço pessoalmente porque foi meu treinador também. Privei muito tempo com o Mano Menezes. Com os outros, eu não privei, não respeito as opiniões dele. Comigo está tudo em paz. Só que na competir eu ligo o meu modo competitivo. E o resto não tenho muito mais nada a dizer em relação a isso. Eu estou de bem comigo mesmo e de bem com os outros. E essa parte fico muito contente por teu colega ter puxado isso. Porque eu tenho, se quiserem, uma coisa é competir. E se tivesse perdido, chegava aqui e não estava igual, não. Sou eu. Eu se perder um jogo, não peçam que seja igual a quando ganho. Não sou eu odeio perder. Mas sou eu, tem a ver comigo. E as pessoas não me peçam para ser aquilo que eu não sou na competição. Quando estamos a falar da parte humana, pessoal, por isso é que eu privo tanto e vos peço que deixem a minha parte pessoal fora. Julguem-me como treinador, façam agora a parte pessoal, deixem de ficar ali, que é o meu cantinho sagrado. O resto é futebol. O resto é futebol e vocês não viram agora o Conte e o... Tá aí, portanto, a declaração do Abel Ferreira falando sobre os técnicos brasileiros e tal. Porque eu vou lembrar aqui, depois da eliminação do Atlético Goianiense na Copa do Brasil, o Jorginho voltou a falar, né, mesmo com a eliminação, mas também teve muita gente que falou assim, poxa vida, o Abel Ferreira não vai responder o Jorginho? Será que ele não vai rebater o Jorginho, brincar com o Jorginho nas redes sociais ou coisa assim? E tá aí, portanto, a resposta do Abel Ferreira. Pra ele, assunto encerrado, tal, competição começou só com a na bola. do Cuca. Aí o Jorginho tomou as dores do Cuca e o Mano também. A coisa começou por aí. Só uma pergunta do repórter Alexandre Silvestre sobre essa história, porque ele estava gerando tanta inimizade e tal. E aí ele deu essa resposta citando os treinadores brasileiros que ele conhece. Começou com aquela história do Cuca não soube explorar o espaço. Aquele rolo que começou ali. E o Jorginho, ele também falou, que... O Jorginho tomou as dores do... Porque o Palmeiras encarou o Atlético Goianiense abriu o placar, depois o Palmeiras fez 4 gols em 8 minutos, não sei se você vai lembrar. E aí depois o Abel Ferreira chegou na coletiva e falou, não sei se isso também motivou o Jorginho, mas deve ter motivado. Que a gente até trouxe aqui no Bate-Pronto. Ele falou, o Atlético Goianiense tem um bom time, mas se abre muito. Ele falou assim, o Abel Ferreira, depois bom pra atacar, mas não pra... Eu vou devolver a palavra pro Flávio, mas antes, break na Rádio Jovem Pan. Bom, seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Pode falar, Flávio Prado. E você fala mal do Tico quando ele faz isso, quando o Pedro faz, você não reclama. Fala, olha a diferença. Suavemente, então outro grita, mas estamos de volta. E eu dei bate escândalo. E eu tô dando aqui um contexto naquilo que você estava falando. Outra, então, aquela baita mala. A função do comentarista é brigar com o narrador e com o É verdade. verdade. Outra, aquela baita mala. Atrapalhar todos os componentes de uma transmissão. E o outro fica gritando, aquela mala. Voltamos. E eu aprendi com o Flávio Prado e Vanderlei Nogueira que a gente deve aproveitar as ausências para poder falar mal. Aí o cara, aí ele pega, aí volta, aparece, ele fala assim, estamos de volta. É óbvio.
É lógico que estamos de volta. Aparece aquele carão de cavalo dele. Estamos de volta, é óbvio. Cara de cavalo não também. Amanhã ele estará de volta, hein? Mas eu não. Ele estará de volta. Mas isso é uma ameaça, e vai prestar contas. Eu não. Aí vai quinta ou prestar sexta-feira eu contas com converso vocês. com ele, mas aí já... Ele vai prestar contas com todos vocês aqui, os palpites que vocês Tem fizerem. muitas De contas forma a pagar, presencial. claro. De forma presencial a gente conversa. Tá? Quando o cara tá perto, você não consegue o cara ficar gritando. Pô. Grande Tico. Eu conversei com o Candinho. O Candinho é um cara que eu tenho um Candinho é profundo maravilhoso. respeito, admiração, uma história linda como treinador. O Candinho morou no mesmo prédio, mora no mesmo prédio que o Abel. Ele rasgou elogios ao Abel como pessoa. E olha que o Abel fala mal dos vizinhos. Ele rasgou elogios. Falou um cara muito educado, um cara de bom papo, de uma tremenda educação, de um grande respeito. Então, e vindo isso do Candinho, eu acredito. Claro. O Candinho é uma pessoa extremamente séria, um cara que eu gosto de uma amizade dele há um bom tempo também. E ele me falou isso, fiquei contente de saber. Que a visão que ele tem, que ele é um ex-treinador de futebol. Aliás, é um grande ouvinte nosso aqui. Um abraço pra Grande ele. figura, cara. Um grande ouvinte. Ele é um ex-treinador de futebol e a visão que ele tem foi, inclusive, técnico de seleção brasileira, o Candinho. Meu treinador. Foi Sim. treinador do Vampeta. Então, Maracaibo. a visão que o Candinho tem, um treinador veterano já, um treinador rodado, é uma visão importante, muito importante. Ele rasgou elogios ao Abel como pessoa, como homem, como o comportamental do Abel, a educação do Abel. Sim. Então, fiquei muito feliz de ouvir isso do Candinho. O Mauro Silva, ele é vice-presidente da Federação Paulista, Isso, né? perfeito. Ele deu uma entrevista esses dias, eu não sei pra quem foi, acho que até foi pro nosso palestra, o Mauro pode até falar, eu não sei, enfim. Se você acha que não foi pro nosso Depois eu dou os créditos, vou procurar aqui, mas ele falou que o Abel Ferreira, ele fez uma lista, né, e numerou... Documento mesmo. Ele listou o que pode ser melhorado no Campeonato Paulista, sabe? Formato de competição, tudo, e a Federação Paulista parece que gostou das sugestões do professor Abel, né? Então, assim, e o Mauro Silva falou, né? Pô, legal demais um técnico ter essa preocupação e tal. E o Abel Ferreira, bem educado, respeitoso, veio aqui, entregou essa lista e tal. A gente tá voltando também na Rádio Jovem Pan. Vou devolver a palavra pro Flávio Que Prado. diferença. Agora sim, estamos de melhor volta mesmo. na Rádio Jovem Pan. Vamos lá, Flávio Prado. Que Eu diferença. te interrompi, você falando aí do Jorginho, que Obrigado, se meteu Pedro. na briga Obrigado. entre Cuca e Abel Ferreira, mas também teve um negócio do Abel com o Jorginho há uns 2, 3 meses atrás. Aliás, desculpa, a produção podia fazer o seguinte, já que outro dia você apresentou o programa com a máscara do Tico, acho que para melhorar o programa amanhã tem que o Tico tá com a sua máscara. Isso. Que vai estar um nível melhor o programa. Alô, Kaique Lima aí. Por favor, Kaique. E um abraço pro nosso Vitor Boni também, né? Um Ô, abração que ele- pro Boni que Está indo desta para está melhor. Ô, louco. Pra Europa. Que isso sim, isso? mas, ô. Que isso? Não, o Vitor Boni, nosso produtor que tá viajando pra Espanha, uma oportunidade. voando, aí. tá trabalhar no na céu, Espanha. Tá no céu. Forte abraço pra ele. Mas vamos lá, Flávio. Já te interrompi 50 Se alguém vezes. da família- Se fosse o Tico aqui, pá, mas já te Ele não ia interrompi entender 50 também, vezes. Vamos lá, Flávio. Então, mas houve um desacerto aí entre eles, que é difícil você saber onde é que isso começou, como é que isso começou. Acho que tem um pouco de tudo. Tem um pouco do Abel se intrometer onde não deve, muitas vezes. Tem um pouco dos caras terem uma certa bronca, porque ele tá num time como Ninguém o fala do Palmeiras e tá Voivoda, ganhando. porque ninguém fala do só elogios, né? Então, quer dizer, eu acho que tem um pouco de tudo, sabe? Tem muito do Abel enfiar o nariz onde não precisa, não tem que se meter. Tem um pouco dos caras ficarem bravos porque ele tá ganhando e fazendo um trabalho bacana. É isso, acho que, mas tem que se acertar, isso é bobagem. Gosto dessas coisas do treinador colocar sugestões, colocar coisas, mas isso é muito difícil para um técnico brasileiro, porque ficaria como uma intromissão. Vindo de fora a coisa pega de uma maneira diferente, aquela história do santo de casa não faz milagre. De modo geral, eu não conheço o Abel Ferreira. Eu procuro analisar o trabalho dele, normalmente gosto do que ele faz. Acho que ele faz um trabalho muito bom, porque ele está num clube que facilita muito esse trabalho. O Palmeiras é um clube onde você chega, você já andou 60%, 70% para sucesso. Flamengo, próprio Atlético Mineiro, que o Mohamed conseguiu não fazer sucesso no Atlético Mineiro, que é muito difícil. É muito mais fácil você acertar O o médio Palmeiras. fez, Flávio. Quem? O turco. Ganhou o Olha o Mineiro, Atlético ganhou a Mineiro. Supercopa do Flamengo nos pés. O líder do grupo da Libertadores. O Campeonato Brasileiro, quando ele sai. O time tá muito ruim. Quando ele sai, o Atlético Mineiro tá 3 pontos do líder. Não, o time tá muito ruim. O time tá pode ver, eu tava totalmente vendo. perdido. Legal também, né? Totalmente perdido. E agora também tá Então, eu louquinho. quero dizer assim, Também não tá se achando. você tem que colocar várias situações. Primeiro, o Abel faz um trabalho competente num grupo difícil de administrar? Sim, porque o Palmeiras tem estrelas, tem egos e tal. Por outro lado, é muito mais fácil trabalhar no Palmeiras do que trabalhar, por exemplo, no São Paulo.
Porque trabalhar, por exemplo, no Atlético Goianiense, claro, né? Pela situação, pelo momento. No próprio Corinthians, o trabalho do Vitor Pereira é mais difícil. Então, são vários pontos a serem colocados. Ele não é nem o gênio da lâmpada e também não é o cara que quer dizer o homem do mal. Não, nada disso. Eu acho que é uma coisa que tem que se ponderar. Ele mesmo fala, essa entrevista dele aí, ó, separe a vida do homem e julgue-me pro treinador. Eu estou a competir, eu não quero saber quem está do outro lado, eu gosto de ganhar, agora separa. Tem que saber separar. Não, mas ele mete o bedelho em coisa que não precisa. Não, então, ainda mais para nossa cultura. Não adianta, tipo assim, eu pego e falo, em vez de eu fazer o meu comentário, eu falo, o comentário do Vampeta foi assim. Pô, faz o seu e deixa o outro, é isso. E acho também que os caras metem o bedelho nele. Tem aquela coisa de, o cara tá ganhando tudo. É uma trocação. Isso. Né? Porque ninguém... É o cara que mais tá incomodando, não tá ganhando título. Sim. Porque mais ser estrangeiro. Eu só vejo todo mundo elogiar o Vojvoda. Os outros treinadores, todo mundo. O Vitor Pereira não tá incomodando ninguém. Ninguém fala do Vitor Pereira e nada. O do Botafogo, ninguém nem lembra. É verdade. Mas o Abel, ele ganha dos caras, ele faz o Palmeiras gatinho. Também. Tem a ver também, claro. Tem esses dois lados que você falou. Eu acho que o lado principal é a dor de cotovelo que os brasileiros têm do Abel. Infelizmente, criaram uma dor de cotovelo enorme do cara, né? Porque o cara se tornou um vencedor. Fica esse papo aí de que treinador brasileiro é um treinador já superado. É o que mais irrita os caras, os treinadores. E não sem razão, é exatamente isso. Rotular o treinador brasileiro de superado, por isso que nós temos que buscar estrangeiro. Aqui os caras já estão todos... Isso irrita demais os treinadores brasileiros. E com razão. Até os mais antigos aposentados. Posso garantir isso para você. Até os treinadores mais antigos e aposentados, eles têm essa irritação de ver que esse rotula treinador brasileiro de superado, nós podemos... Não, eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que o cara não tem passaporte para definir se ele é bom ou não. Entendeu? Perfeito. Tem um monte de português treinador que, nossa, tem brasileiro bem melhor. Tem um monte de brasileiro que tem portugueses melhor. Tem espanhol, que é péssimo como treinador, e tem outros excelentes. Ingleses, péssimos e outros excelentes. Então, não tem negócio de passaporte e rotular a competência do cara. O Abel está provando que é competente. Eu critiquei muito o Abel no começo, porque eu não gostava da maneira de uma monocultura tática que ele tinha, era do mesmo jeito. Ele teve uma evolução também tática como treinador. Você pode ter certeza disso. Você vê o Palmeiras quando ele começou e o Palmeiras hoje, é um Palmeiras diferente. O melhor ataque da Libertadores, o melhor ataque brasileiro. Diferente. Então, até taticamente, ele percebeu que ele precisava mudar algumas coisas e ele mudou. E ele é um cara competente. Ele é extremamente competente. Trabalhadores. E isso incomoda os incompetentes. Porque o cara, quando até os competentes, não, quando o cara é competente, ele não se incomoda com outro competente. Não, ele pode se incomodar também. Entra o ego não. Tem. Ele incomoda cara incompetente. Muitos competentes se incomodam com ele. Em várias áreas, não é só treinador, não. Eu acho isso. Eu acho que o Abel é um cara que a gente tem que aplaudir, é um cara que a gente tem que reconhecer a evolução desse rapaz. Reconhecer. O Tite deu uma entrevista aqui, no Jovem Pan Esporte, junto com o César Sampaio, subliminarmente, se ele for consultado por um técnico estrangeiro, ele indicaria o Abel. Eu entendi isso da resposta subliminar que ele deu, né? Se ele fosse consultado para um técnico estrangeiro para substituí-lo, ele indicaria o Abel. E eu acho que hoje é o cara, como estrangeiro, o que mais teria competência, porque já conhece entre os que estão no Brasil, já conhece aqui um pouco o que tem o futebol brasileiro.